Na verdade, eu tenho um pouco de medo de jornalista, então, se eu perder fluência aqui, eu tentando controlar esse meu pânico. Próximo. Bom, a estrutura da apresentação, ela começa com uma parte que ela é mais geral, né, que trata da relação entre agricultura e conservação, né. Isso está incluído porque eu imaginei que nem todos tivessem um conhecimento muito profundo sobre o código e como ele se insere nesse contexto todo, né. Depois, um pouco na linha que o Tasso já traçou, né, quer dizer, se a gente tiver que traçar algum objetivo para esse projeto de lei, que eu estou chamando de meta aí, quais são as desejáveis e quais são as alcançáveis, ainda alcançáveis dentro da forma com que isso está discutido. Isso vai envolver os mecanismos disponíveis e uma solução técnica de arranjo desses mecanismos, que é um pouquinho diferente em relação à forma com que eles estão sugeridos atualmente. E aí eu vou terminar com algumas alterações do PLC que ainda podem melhorar o seu funcionamento, né? Então, já deu para ver que é mais técnica a apresentação do que as que antecederam. Bom, tudo começa com essa relação entre agricultura e conservação. Então, se a gente der uma olhadinha no mapa aqui embaixo, essa cor verde aqui são as áreas que ainda aparecem como áreas com vegetação natural aqui no Brasil. Próximo. Se eu colocar todas essas áreas que estavam verdes naquele mapa ali, eu iria gerar, em escala, um Brasilzinho desse tamanho aqui no meio, né, que tem 537 milhões de hectares. Tá? Próximo. Desses 537 milhões de hectares, 150 milhões de hectares estão em unidades de conservação em terras indígenas. Você pode voltar, por favor? Quando eu falar próximo, você muda, tá? Estão em unidades de conservação em terras indígenas de proteção integral. Então, eu estou tirando daqui, por exemplo, as APAs, né, que são áreas que não têm essa proteção muito grande e que permitem que sejam feitos vários usos, que não só o uso da conservação. Então, duas coisas chamam a atenção quando a gente mostra esses dois mapas. O primeiro deles é que desse total aqui, né, de área verde que a gente tem, uma parte relativamente pequena está no setor público, explicitamente, né? E se a gente olhar a distribuição dessa área de unidades de conservação em terras indígenas, quase tudo está aqui, nessa região aqui, né, dentro da Amazônia Legal, principalmente dentro do bioma amazônico, né? Fora disso, a gente praticamente, num mapa pequenininho desses, não enxerga essas unidades de conservação, né? Próximo. Então, aqui eu só fiz um exercício de mostrar o quanto da vegetação natural que existe ainda por estado se encontra em unidades de conservação. Então, as cores aqui, né? Então, o verde seria estados em que ainda tem uma porcentagem relativamente grande da vegetação natural disponível dentro das unidades de conservação. E à medida que as cores vão ficando vermelhas, isso diminui, né? Então a gente vê que as cores predominantes nesse mapa aqui estão até 10%, 20%, né? Quer dizer, a maior parte dos estados tem estoques muito pequenos, né? E aqui tem a mesma conta feita para biomas, né? Da sua vegetação natural dentro de unidades de conservação ou terras indígenas. Próximo. Então, eu acho que aí o que o Geraldo falou é super importante, né? Quer dizer, como isso não está dentro de unidades de conservação, isso ou está em domínio privado ou está em terras que ainda não estão regularizadas, né? Terras públicas, eventualmente públicas, em que ainda não existe um decreto, algo que defina essa área como uma unidade de conservação. Então, quando a gente está falando do Código Florestal, nós estamos falando não do único, mas do principal instrumento que vai gerir o estoque de vegetação natural que a gente tem. Ele é muito mais importante, do ponto de vista de estoque, do que a discussão em torno das unidades de conservação. Então,
tudo que a gente vai mudar ou vai considerar no Código Florestal incide sobre o principal estoque de vegetação natural que a gente tem. Porque a abordagem de conservação no Brasil, se ela é certa ou errada, isso não sou eu que sei avaliar, é que a conservação ela principalmente ocorre no domínio privado e não no domínio público, né? Então, dessas áreas de vegetação natural que ainda existem e que estão fora de unidades de conservação, eu vou ter 80 milhões de hectares dentro de APP, tá? De áreas de preservação permanente, que são áreas geograficamente localizadas em função da presença de rios, de declividades, topos de morro, etc. De um total de 135 milhões de hectares de APP que existem, né? Próximo. O restante do que sobra, né, quer dizer, da vegetação natural que está fora de APP e está fora de unidades de conservação, dá 307 milhões de hectares. Então, o principal instrumento territorial de gestão, pelo menos se eu penso em quantidade de área, ele vai estar ocorrendo nesse estoque aqui, que é o quê? É a vegetação natural que está fora da unidade de conservação, está fora de APP. Eu tenho 307 milhões de hectares nessa condição, e o que incide dentro do Código Florestal sobre isso é tudo que está relacionado à reserva legal. Tá? Então, sempre que a gente lê o termo reserva legal dentro do Código Florestal, a gente tem que associar ele claramente ao que vai fazer a gestão do maior estoque de vegetação natural ainda existente. Próximo. Bom, ao mesmo tempo que eu tenho a proteção do Código Florestal, eu acho que esse é um ponto também importante. A gente fala e a gente consegue calcular muito claramente o quanto ele tem de déficit, né, o quanto de não conformidade, mas também a gente não consegue saber o quanto que a gente teria de vegetação natural ainda se não tivesse tido o código, né? Quer dizer, ele também teve um processo muito importante de proteção que, infelizmente, a gente não consegue quantificar. Mas o que esse slide aqui mostra, ele mostra que mesmo tendo o cumprimento integral do Código Florestal atual, né? Não do que está sendo discutido, porque aí esse número aqui aumenta, a gente ainda teria 91 milhões de hectares distribuídos dessa forma de áreas que não estariam protegidas. Então, é uma lei abrangente, é uma lei que tem não conformidades, mas que ela ainda tem que a gente chama de vazamento de em torno de 100 milhões de hectares de vegetação natural que não estaria protegido nem com a aplicação integral do código, né? Próximo. Bom, vou só terminar essa apresentação inicial e eu acho que é importante fazer uma ressalva, né, em relação à agropecuária, porque somando toda a área de pecuária no Brasil, a gente tem essa área aqui no Brasil, 275 milhões de hectares, próximo. Só que tem um uso dentro desses 275 milhões de hectares que é absurdamente predominante, que são 211 milhões de hectares de pastagens, ou de áreas utilizadas com agricultura e pastagem simultaneamente, né, como acontece em algumas regiões do sul, o agreste, né, e o sertão nordestino, né? Mas são áreas que têm como pelo menos uma parte do ano a pastagem. Próximo. Somando todos os outros usos agrícolas, a gente teria 64 milhões de hectares, né? Então, se a gente soma tudo que a gente tem de soja, milho, eucalipto, pinos, né? A gente teria essa área menor aí, que é essa área de 64 milhões de hectares. Próximo. Então, a importância de ressaltar isso é que esses aspectos da introdução são os seguintes. Quer dizer, a discussão desse projeto de lei ela é importante porque nós estamos discutindo não como único instrumento de proteção, mas como principal instrumento de proteção, o maior estoque de vegetação natural que a gente ainda tem, né? Então, não é o único, mas eu concordo plenamente com o Tasso de que ele é o que manda nos outros. Quer dizer, se a gente fizer alguma alteração que mostre um caminho, isso vai acabar influenciando muitos outros mecanismos de proteção, né? E que o principal local em que ocorre esse estoque de vegetação natural e as não conformidades
são a pecuária, porque é o uso predominante. Tá? Então, se a gente achar uma solução para a pecuária, isso resolveria a maior parte do problema. Tá? Próximo. Bom, isso aqui não é a opinião da SBPC, nem da ABC, antes que isso saia publicado e depois me cause algum problema. Isso é minha opinião pessoal. Tá? As metas desejáveis e alcançáveis em relação a esse projeto de lei, eu elenco 4 como sendo as principais. Né? Um é proporcionar segurança jurídica. Tá? Quer dizer, descriminalizar o produtor que se dispõe aos ajustes. Né? Então, isso é encarar de frente a realidade, né, de que a gente tem um passivo enorme, né, de conformidade com reserva legal e APP, que, evidentemente, não é culpa da lei, mas é fruto de como essa medida foi, essa lei, a evolução dela foi encarada pela sociedade como um todo, né? E que, infelizmente, hoje a não conformidade é o que predomina. Né? O segundo objetivo seria conservar a vegetação natural, né? E a gente tem a PPRL para isso. A geração de conformidade, quer dizer, o que eu vou fazer com o passivo, né? Então, o que eu vou fazer com 55 milhões de hectares de APP que não tem conformidade e os 54 milhões de hectares de reserva legal que não tem conformidade. E a viabilidade, quer dizer, gerar esses 3 objetivos acima, sem comprometer o setor agropecuário. Né? Então, acho que esses seriam, na minha opinião, metas desejáveis e alcançáveis dessa revisão. Próximo. Bom, os mecanismos que estão disponíveis para isso, né? Agora já entrando mais diretamente no projeto de lei, um deles, que é super importante e que ninguém mencionou aqui, que é o cadastro ambiental rural, tá? Que basicamente seria uma identificação da nossa malha fundiária e da sua situação em relação à vegetação e às áreas que deveriam ser protegidas. Tá? Então, esse PL 30, ele claramente prevê um cadastro. Tá? E o cadastro ele é uma informação essencial para 2 coisas. Para a gente parar de usar, eu acho, na frente de todas as frases que a gente faz, né, em relação ao Código Florestal, porque sem conhecer a malha fundiária dentro dessa malha fundiária, onde estão os ativos florestais, onde estão as áreas de vegetação que a gente quer proteger, a gente não consegue modelar soluções para isso, né, por falta de informação. Então, não existe nenhuma das 2 coisas. Não existe nem uma malha oficial, uma malha fundiária que a gente possa ter acesso no Brasil, apesar de alguns esforços com pouco resultado ainda nesse sentido, muito menos uma localização da vegetação natural nessa malha. Então, uma das grandes possibilidades desse cadastro é a modelagem adequada e sem utilizar conjecturas do mecanismo. E uma segunda possibilidade seria o acompanhamento por quem quer que seja, pela sociedade ou pelo governo, do cumprimento da lei. Né? Então, hoje, saber se alguém desmatou ou não é uma informação que você, do ponto de vista técnico, consegue de graça e com muito pouco esforço, porque os satélites que fazem o monitoramento disso têm acesso público, né? E os equipamentos que você precisa para tratar essa informação que vem dos satélites existem disponíveis na forma de software livre que rodam em computadores praticamente normais. Então, qualquer um que se disponha a querer fazer um monitoramento do que está acontecendo em relação ao desmatamento no Brasil consegue fazer em casa, com muito pouco esforço. Né? Então, isso permitiria também, essa informação, tendo um acesso amplo, permitiria também o controle sobre o que está acontecendo, seja por quem tem que garantir o cumprimento da lei, ou seja por qualquer grupo social que queira acompanhar
isso da forma como que está acontecendo, né? Próximo. Então, esse é um instrumento importante. O outro instrumento são as APPs, né? E aí o que eu queria ressaltar sobre isso é que as áreas de preservação permanente, sejam elas de sistema ripário, declividade elevada, altitude muito elevada ao topo de morro, elas têm, como o Tasso já falou, uma localização geográfica específica, né? Quer dizer, a APP ela tem que a vegetação natural tem que estar presente na APP naquele lugar, né? Senão ela não protege o curso d'água, não protege a recarga dos aquíferos ou não protege áreas extremamente sensíveis à degradação. Então, a APP é aquela parte que tem uma parte geográfica localizada, próximo, e a gente tem a reserva legal, que ela tem um conceito bem mais difuso de proteção, né, de manutenção de biodiversidade e preservação da natureza, em que não há uma função tão explícita, né, de você ter que estar nesse lugar, porque aqui passa o rio e na beira do rio tem que ter essa proteção. Ela visa muito mais manter um estoque, né, de vegetação natural mínimo para que os benefícios que esse estoque traz, de uma forma geral, né, que incluem também a água, mas tem uma lista bem maior, possam ser proporcionados. E hoje isso está no bioma amazônico, ou 50% ou 80%, né, que, dependendo se tem ou não o zoneamento, 35% no Cerrado e 20% em qualquer lugar fora da Amazônia Legal. É assim que esse estoque é definido hoje, né? Próximo. Bom, solução, agora já entrando na parte final, são mais alguns slides só, de como esses três instrumentos do cadastro das APPs e das reservas legais poderiam ser utilizados para gerar um benefício, atingir aquelas metas lá em cima. Então, na minha opinião, o cadastro e o PL ele tem um grave problema de misturar, não sei se intencionalmente ou não, isso eu não sei avaliar, a situação de consolidação e a situação de regularização, apesar de ter os dois termos, né? Então, existe o PRA, que é um programa de regularização ambiental, e existe a consolidação do uso, né? Então, esses dois termos eles estão presentes no PL, mas eles não são definidos de uma forma clara, eles nem são definidos de uma forma a produzir um resultado positivo em relação à utilização de nenhum dos dois. Então, a sugestão seria a gente utilizar o cadastro, né, como o principal instrumento de segurança jurídica, tá? Então, a sugestão técnica seria o seguinte: bom, consolidar não significa que isso não tem que ser mudado. Consolidar simplesmente significa que você está seguro juridicamente, tá? Se você vai ter que mudar aquele uso que está naquela situação, se ele é regular ou não, isso vai ser decidido num segundo momento, pelo PRA. Tá? Então, o cadastro, o fato de você declarar que você tem um imóvel e declarar aonde estão as suas APPs, onde está a sua reserva legal e quais são as áreas de vegetação natural que você ainda tem, você fica seguro juridicamente. Tá? Então, essa é a tua segurança jurídica. O PRA, que é o Programa de Regulação Ambiental, ele vem depois, e ele vai decidir se aquele uso que você consolidou, ele é regular ou não. Se ele for irregular, ele vai oferecer alternativas para que você regularize aquele uso. Tá? Então, isso é uma situação importante, porque hoje esses dois termos estão sendo confundidos. A consolidação está sendo confundida com a regularização. Né? Então, você fala, consolidou o uso. Ah, legal, então já estou regular. Não, quem define a consolidação é o cadastro. Está consolidado. Você declarou que você tem essa situação. Essa situação pode ou não ser regular. Tá? Se ela for irregular, você vai ter que regularizar ela com tempo, com as técnicas, enfim, como isso pode surgir. E o PRA,
ou o que é aceito ou não, em termos de ser regular ou não, aí eu concordo com o Tasso. Algumas coisas a gente nem sabe direito ainda, do ponto de vista técnico, né? Então, o PRA ele pode até sair do projeto de lei e ser algo mais dinâmico, discutido numa comissão mais técnica, num ambiente diferente do ambiente de como surge uma lei, né? Então, o PRA ele pode até eventualmente ser revisto. Surgem tecnologias novas, surgem conceitos novos. Alguma coisa que não existia, ela passa a ser regular, porque ela foi vista que ela é compatível com aquele uso. Ou, enfim, um instrumento mais dinâmico, discutido dentro do contexto do executivo, né? Numa comissão aí de Ministério do Meio Ambiente, MAPA, junto, do ponto de vista técnico, porque o PRA é técnico, a consolidação é jurídica. O PRA é um instrumento técnico. Então, diferenciar essas duas coisas. Próximo. Bom, a APP, aí, como ela tem uma localização geográfica definida, qualquer medida de consolidação de uso agrícola ou compensação em outra área impede que esse objetivo seja alcançado. Não adianta a gente... se a APP está na beira do rio, se você consolida algum outro uso que não seja a vegetação natural, ou se você imagina que isso pode de alguma forma ser compensado, você está cometendo um erro técnico, porque ela tem essa localização geográfica que precisa ser respeitada. Então, próximo, só mostrando o que essa regularização das APPs poderia significar. Então, a gente fez um levantamento aqui, voltando naquele slide inicial que mostra que as pastagens são o principal uso agrícola do Brasil. A gente tem, do déficit de vegetação natural nas APPs, então esse mapa aqui mostra o quanto disso está ocorrendo com pastagem. Então a gente percebe que em praticamente todos os estados, com exceção dos estados que têm na agricultura a sua maior força, né, o que predomina dentro das áreas de APP, hoje, como uso alternativo à vegetação natural, são pasto. Por quê? Porque é o principal uso do Brasil, de terra do Brasil. Tá? Então, se a gente conseguir... Aqui estão os números, tá? E a porcentagem do déficit que é ocupado com pasto, né? Na média do Brasil, 80%. Então, se a gente conseguir achar uma solução para essa situação da APP sendo utilizada com pasto, né, a gente estaria achando uma solução para 80% do problema. Próximo. Então, aí a gente reuniu um grupo de especialistas, que eu já vou mostrar a lista de quem que é depois, que a gente chegou mais ou menos na seguinte conclusão. Se eu pensar na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, né, isso não vale para os Pampas, Pantanal e Caatinga, né, como é que eu faria a restauração da vegetação natural numa APP que tem pasto? Tá? Então, a primeira medida seria você não limpar mais o pasto e deixar o gado. Tá? Por quê? Porque você não faz essa operação aqui, que é você matar os arbustos ou as árvores que estão surgindo ou com herbicida ou com grade e deixa que as árvores cresçam, né? A regeneração passiva ela ocorre. Tá? E deixa o gado, porque o gado vai consumir esse capim que, na verdade, está concorrendo com essa regeneração. Então, num primeiro passo, o investimento seria nenhum. Tá? Próximo. Aí você vai repetindo essa situação de deixar o gado, mas não combater mais o extrato arbustivo e arbóreo que está surgindo. E aí, numa segunda fase, quando essa vegetação já fica com um porte muito grande, aí você precisa isolar essa área. Não por conta da vegetação mais, mas por conta dos animais, do gado. Então, as vacas, elas infelizmente têm o hábito de parir dentro de um ambiente mais recluso. Aí ela entra lá dentro, pare o bezerro, a hora que você tira o gado, o bezerro fica lá, você não consegue tirar o bezerro, acaba morrendo, uma confusão. Então, depois que a regeneração já atingiu um certo porte, essa área, uma vez já regenerada, ela vai ter que ser cercada. E aí, o ideal é também que os bebedouros, que os animais não tenham mais acesso nenhum a essa área,
e que você faça a implantação de bebedouros. Então, essa solução é a solução que permite a restauração de 80% do nosso problema de APP com vegetação natural. Qual foi o custo disso? Cerca e bebedouro. Esse é o custo. Ele não é menor, esse custo, ele não é desprezível. Ele é um custo importante, tá? Mas não tem um investimento com plantio, os investimentos são relativamente baixos. Próximo. Mais um. A outra pergunta que o Tasso já levantou, e eu vou só tentar explorar um pouquinho esse slide cheio de números, é o quase penúltimo, já está acabando. Que, uma vez que a gente fez essa regeneração da área de pecuária dessa forma, quer dizer, você permitiu a regeneração vir, né, e essa regeneração passiva aconteceu, você está a um passo de aumentar a eficiência da sua pecuária. Tá? Por que isso? Porque a maior parte das áreas de pecuária aqui no Brasil são utilizadas de uma forma muito extensiva. Isso quer dizer o seguinte, você tem uma fazenda enorme que está muito pouco dividida lá dentro, né? Quer dizer, uma fazenda enorme, cercada, com muito pouca divisão de pastos interna, e lotes gigantes de animais, porque isso faz com que o manejo seja mais simples. Você precisa de menos gente, troca os animais de pasto com menos frequência. Fica tudo muito cômodo, você não precisa nem ir na fazenda, você indo uma vez por mês está tudo certo. Tá? Como você restaurou as APPs e, com isso, colocou um monte de cerca dentro da fazenda, tá? De alguma forma isso foi necessário depois que a regeneração aconteceu, você está a um passo de dividir essa fazenda em pastos menores, em áreas menores. Tá? Porque é só você esticar essa cerca das APPs até a cerca principal. Aí você passa a ter uma fazenda gigante, só que com muitas divisões internas. Fazendo muitas divisões internas, você consegue consumir melhor o capim, porque você coloca os animais num pasto, como o pasto não é gigante, eles têm que comer tudo que tem lá. Não sobra nada. Se o pasto é gigante, eles comem um pedaço não comem. Tá? E aí você troca esses animais com mais frequência de pasto também por causa disso. Isso permite que o capim regenere de uma forma melhor. Tá? Tudo isso é coisa de agrônomo. Tá? Mas esse sistema ele chama manejo rotacionado. Tá? Esse sistema. Só com ele eu aumento de 30% a 50% a produtividade da pecuária. Só com esse manejo rotacionado. Por que ele não é feito na pecuária extensiva hoje? Porque a área não é subdividida. Tá? Porque fica mais barato você ter uma fazenda gigante com pouca divisão interna, porque o custo das cercas é menor, que é o principal custo da atividade de pecuária extensiva depois dos animais. Né? Então, a gente fez um exercício aqui de colocar esse aumento de 30% a 50% que o manejo rotacionado permite, né? E que a adequação ao Código Florestal, eu estou a um passo de também adotar esse pacote aqui, né? Eu poderia ter o mesmo rebanho que eu tenho no Brasil, com uma lotação maior, em vez de 1,1, 1,6, né? Eu não mexi aqui no desfrute ainda, que é a quantidade de animais que eu estou abatendo, né? Mas a área de pasto ela diminui de 158 milhões já automaticamente para 113 milhões. Tá? Se eu aumento também um pouco mais a eficiência de utilização dos animais, né? Abato uma quantidade maior do nosso rebanho, aumento esse desfrute para 30%, né? Só com um manejo sanitário um pouco melhor, eu poderia reduzir isso para 83 milhões, mantendo o abate de 40 milhões de cabeças. Tá? Então, essa medida de manejo rotacionado, que ela fica muito mais fácil numa propriedade adaptada ao Código Florestal, também é a principal medida para a gente intensificar a produção da pecuária e, com isso, liberar uma quantidade muito grande de terras para outros usos. Quer dizer, a gente continuaria a ter o abate de 40 milhões de cabeças, que é o abate anual do Brasil, só que utilizando uma quantidade de terra muito menor do que isso, reduzindo a pressão de novos desmatamentos e liberando a parte dessas terras que tem aptidão agrícola suficiente para
para a agricultura. E aí a gente consegue expandir a agricultura sem novos desmatamentos também. Tá? Aí o essencial, cercas e bebedouros, e a adequação ao Código Florestal. Está aí uma oportunidade. Próximo. Bom, quem chegou a essa conclusão não é nenhum grupo exótico de ambientalistas radicais. Tá? Esse artigo está publicado num dos principais redutos aí do pensamento ruralista, que é a Rede Agro, e quem assina essa solução para a pecuária é esse grupo aqui, tá? Ó, aqui ó, a DAB, a Solidariedade, a TNC, mas ó, aqui Ícone, Scott Consultoria, uma consultoria de 30 anos na área de pecuária, né? E alguns loucos aí também. Tá? Então, assim, é algo que esse rural que o Tasso já levantou, né, que é um rural que já entendeu que ele pode ter o seu rendimento ou a sua viabilidade associada a valores ambientais fortes, né, que está avalizando essa solução que a gente acabou de descrever aqui. Próximo. Bom, das áreas de APP, então, o que seria ideal? Consolidação apenas em casos excepcionais e de pouca ocorrência, o que certamente não inclui a pecuária. O PLC 30, do jeito que ele está, ele é extremamente abrangente no que pode ser consolidado dentro de áreas de APP. Ter a restauração como medida principal e um PRA sem redução de exigências expressivas, quer dizer, manter o caráter de restauração e de vegetação natural nas APPs, pelo fato delas terem essa localização geográfica específica. Próximo. Bom, das reservas legais, como elas não têm uma localização, elas conseguem atingir a função principal delas, que é ter uma certa porcentagem de vegetação natural em todos os biomas, com um propósito bastante geral de proteção. A compensação, na minha opinião, é o principal mecanismo. Por quê? Próximo. Porque ele é a principal forma da gente incluir esses 91 milhões de hectares de áreas que hoje não estão protegidas dentro da proteção legal. Tá? Então, se quem tem esse excedente aqui, que poderia ser legalmente desmatado, tiver uma opção de mercado para esse excedente, né, quer dizer, alguém que não tem e que poderia, através de uma cota de reserva ambiental, ou de um arrendamento, ou de um título, utilizar isso que alguém tem sobrando, né? Isso seria uma maneira da gente ampliar o alcance do código na proteção do projeto. Quer dizer, ele poderia, a compensação é a principal forma de tampar o vazamento que o código atual tem, atingindo as metas de restauração. E a grande vantagem da compensação nesse sentido é que ela não implica na reversão do uso nas propriedades que tem a falta, né? Então, essa vegetação natural ela seria protegida numa propriedade que não naquela que tem a falta e que já tem um uso consolidado. Próximo. O principal aspecto que está concorrendo com isso são as anistias, né? Então, aqui está uma análise que a gente fez do PLC 30, né? na versão que veio aqui para o Senado e que também foi mantido no parecer do senador Luiz Henrique. Tem vários números aqui. O que mais importa é o seguinte, que o Código vigente atual ele exige 267 milhões de hectares de reserva legal. Com as anistias que foram dadas, na forma de isentar os imóveis de 4 módulos, de permitir o cômputo da APP na reserva legal e de uma redução praticamente automática no bioma amazônico de 80% para 50%, esse número cai para 204 milhões de hectares. Então, para surgir o mercado de compensação, tem que ter demanda. Então, se você anistia, você está competindo com a própria demanda de compensação. Tá? Então, a forma de manter
a compensação como um instrumento de tampar esse vazamento, ele implica necessariamente na manutenção de uma demanda alta por reserva legal. E as anistias que foram colocadas, elas são, infelizmente, extremamente abrangentes e concorrem de uma forma muito importante com a compensação em si, né? Quer dizer, os instrumentos de anistia anulando o mecanismo, de certa forma, anulando ou atenuando muito o mecanismo de compensação, que é bom, né? Que o próprio texto também sugere. Próximo. É o último slide, né? As alterações necessárias, né? Então, alterar toda a lógica do cadastro, né? Permitir que ele diferencie claramente, como a gente já mencionou, né? A consolidação da regularização e, necessariamente, fazer um cadastro de curto prazo, declaratório. O cadastro, do jeito que está sugerido no PL, ele implica em você mapear a fazenda com GPS, tudo para você poder entrar no cadastro. Mesmo que a gente use toda a força disponível de agrimensores, técnicos e a boa vontade do mundo, a gente não consegue fazer isso num prazo pequeno. Tá? Então, deixar o cadastro como ele está hoje, existe uma limitação técnica de que, do momento em que ele vai poder surgir, talvez daqui a 5, talvez daqui a 10 anos. E o que a gente faz durante esses 5, 10 anos? Não tem cadastro? Não consegue fazer a gestão? Não consegue fazer o monitoramento? Então, a ideia é, num primeiro momento, fazer um cadastro declaratório, usando uma ferramenta de web, né? Tipo o Google Earth, que o cara vai lá e edita ele mesmo, tal, declara, pronto, aquilo fica válido e depois, num segundo momento, ele tem que documentar isso num prazo maior, né? Manter a necessidade de restauração das APPs, né? Quer dizer, as medidas de consolidação de uso nas APPs estão extremamente abrangentes no código atual. Na verdade, uma leitura talvez um pouco pessimista do código como ele está sendo tratado hoje, as APPs ficaram menos protegidas do que as reservas legais, porque não houve tanta possibilidade de consolidação de uso em reserva legal como teve em APP. Quer dizer, aquilo que é uma área prioritária acabou sendo tratada dentro do projeto de lei de uma forma minoritária, consolidando tudo que tem lá dentro. Nem na reserva legal isso aconteceu, né? Tem um financiamento público parcial, né, para que isso tudo possa acontecer, e alterar as regras de compensação visando incentivar a restauração das pastagens, né, e alterar também visando manter o próprio mercado de compensação. O que aconteceu nas reservas legais é que os mecanismos que, dentro das disposições transitórias que julgam os casos de não conformidade, acabaram anistiando uma quantidade muito grande de áreas que computam como reserva legal, concorrendo com o principal mecanismo de solução desse problema, que é a compensação. Obrigado.